Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Dr. Felipe Prado e essa é mais uma aula para o curso de Economia Aplicada 1. Nesta aula vamos falar sobre demanda, oferta e equilíbrio de mercado, parte 3. Lembrando que esse curso ele está baseado no livro de Vasconcelos, 2006, da página 29 à página 62, o que corresponde ao capítulo número 2. Nesta aula, nós vamos focar na análise da oferta e na análise do equilíbrio de mercado, lembrando que no vídeo parte 1 e parte 2, nós abordamos as questões relativas à demanda. Vamos lá? Pois bem, vamos abordar neste momento as questões ligadas à análise da oferta de mercado. Então, a oferta é a quantidade de determinado bem ou serviço que os produtores e vendedores desejam vender em um dado tempo, em uma determinada economia. Então, isso nada mais é do que um plano, do que uma intenção. Não corresponde a, de fato, a venda. Portanto, não é a efetivação dessa venda. Portanto, a oferta representa uma expectativa. E essas expectativas de venda, elas vão se basear em uma coisa fundamental do lado da oferta, que é a maximização do lucro desses produtores ou vendedores. Portanto, os produtores e os vendedores vão escolher a quantidade de produtos a serem ofertados que maximizem os seus lucros, tendo como ponto de partida a ideia de que numa microeconomia neoclássica, numa microeconomia que compreende a análise de agentes econômicos em sistemas capitalistas, portanto, todos os ofertantes têm como propósito fundamental a maximização do lucro. Isso é um aspecto fundamental. E a oferta de um determinado produto, numa determinada economia, nessa abordagem, leva em consideração uma série de variáveis. Portanto, a quantidade ofertada, ela está em função de pelo menos 5 variáveis que podem ser descritas nesta função matemática aí exposta. Portanto, a quantidade ofertada de um determinado bem está em função do preço desse bem, está em função do preço dos fatores e insumos de produção, como, por exemplo, mão de obra, matérias-primas, preço do capital, preço da terra, enfim, todos aqueles fatores de produção ou insumos de produção básicos que a economia descreve. Está em função do preço de outros N bens substitutos na produção, e está em função das tecnologias, e está em função de fatores climáticos ou ambientais, este último aqui muito apropriado, por exemplo, se falarmos da oferta de produtos agrícolas. Portanto, a decisão de um produtor produzir algo visando a maximização do lucro leva, antes disso, ao entendimento e à verificação de se essas variáveis vão permitir ao produtor, portanto, ofertar aquilo que ele planeja com fins de maximizar a sua produção. E aí, vejamos como cada variável dessa afeta a oferta. Portanto, veja, nós temos aí a chamada função geral de oferta, que ela é oposta à função da demanda. Portanto, é o seguinte, se o preço de um determinado bem aumenta, isso estimula as empresas a produzirem mais desse produto, considerando todas as outras variáveis fixas, é a condição ceteris paribus, porque, neste caso, a receita e o lucro aumentam. Ou seja, todas as empresas
que vende um determinado produto, se em determinado momento esse produto, o preço aumenta, eles vão ter um estímulo a produzir e a ofertar mais. E se esse preço cai, também aí teremos a condição, ou seja, se o preço diminui, a quantidade ofertada desse produto na economia também diminui. Portanto, no plano cartesiano, nós temos aí a situação, portanto, de que essa curva é uma curva que ela é positiva. Então, preço maior estimula mais produção, porque isso vai maximizar os lucros da empresa. Então, o que é oposto àquela lei que vimos no caso da demanda, ou seja, a demanda é quanto mais o preço cai, mais o consumidor se sente estimulado a consumir. No caso da oferta, é justamente o oposto. Se o preço cair, o produtor vai buscar ofertar menos produtos na economia. Portanto, essa é a primeira variável que precisa ser considerada como fundamental para compreender qual é o movimento da oferta. Aqui nós temos também, por exemplo, os efeitos que os fatores de produção eles têm como variável na decisão de determinada empresa produzir e ofertar determinado produto. E aí tem um exemplo, por exemplo, você supor que o preço da terra ela aumenta, isso pode levar a uma redução da produção de um determinado produto agrícola. Então, nesse plano cartesiano, nós temos aí a quantidade e o preço do café, ou seja, dado que o preço da terra está mais caro, consequentemente, você pode ter um deslocamento dessa curva para a direita, para a esquerda, um deslocamento desta curva para a esquerda, e, consequentemente, esse deslocamento da curva para a esquerda faz com que a oferta, a quantidade de café disponibilizado no mercado diminua, porque justamente um dos custos de produção ficou mais caro, o que, consequentemente, faz com que o lucro desse produtor rural, desse cafeicultor, diminua. Então, e se fosse o oposto? Então, se o preço da terra caísse, essa curva se deslocaria para a direita, o que significaria que o produtor estaria estimulado a comprar novas terras, plantar mais café e, consequentemente, ofertar no mercado mais produto, porque, consequentemente, o lucro dele aumentaria. Então, isso é o que acontece quando ocorrem variações nos preços dos fatores de produção. E aí isso inclui terra, isso inclui capital, o preço do dinheiro que a empresa utiliza para se financiar, isso inclui o trabalho, portanto, o custo do trabalho, e isso inclui o custo ou preço das matérias-primas. Portanto, todos esses fatores de produção que estão embutidos nos custos de um produto, à medida que esses custos se tornam custos que possibilitam mais lucro à empresa, consequentemente, ela vai produzir mais. Se isso representar um maior custo, uma redução na margem de lucro da empresa, consequentemente, ela vai se sentir estimulada a diminuir a produção, ok? Outro fator fundamental está ligado aí à questão dos bens substitutos na produção, ok? Então, aí você tem uma situação em que você tem lá a possibilidade de ter bens substitutos em uma determinada produção. Então, o que isso acontece? Por exemplo, imagina um cara que tem uma terra lá e aí ele planta arroz. Só que ele tem um outro produto que ele também pode plantar, que seria a cana-de-açúcar. Então, supondo que o preço da cana-de-açúcar aumente, o que esse produtor vai se sentir estimulado? Ele vai se sentir estimulado a deslocar a sua curva de oferta de arroz para a esquerda, para cima, portanto, diminuindo a quantidade de arroz produzido, porque, consequentemente, ele vai dar espaço para produzir cana, porque a cana está com um preço melhor e, consequentemente, isso pode maximizar o lucro dele. Então, é importante ver
que há determinadas empresas, há determinados produtos e produções em que você tem essa margem de manobra de poder produzir mais ou menos de um determinado produto, a depender do preço que eles tenham e, consequentemente, da composição de lucro que pode lhe proporcionar como produtor. E, consequentemente, você pode trocar por uma produção substituta, ou seja, isso faz com que, por exemplo, o produtor, portanto, possa deslocar as suas capacidades de produção entre dois ou entre vários produtos, a depender de como seja a sua estrutura produtiva. Então, isso é fundamental. Então, veja, aí é um caso de agricultura, mas isso também funciona para uma indústria, em que você pode ter um determinado produto em que você produz, mas o preço de um outro produto que você não produz aumentou o preço, você vai pegar a sua planta produtiva e vai fazer com que ocorra a produção deste outro produto que está com preço melhor, porque o seu objetivo é justamente maximizar o lucro total da sua atividade produtiva. Então, é bom ficar atento a isso, revelando, portanto, que em determinadas estruturas produtivas, você tem essa possibilidade de variar entre vários produtos. A outra questão se refere também aos avanços tecnológicos. Portanto, você tem a situação em que um determinado avanço tecnológico, neste caso aqui desse plano cartesiano, é que você tem uma situação em que uma tecnologia, por exemplo, pode aumentar o lucro da empresa. Então, se essa determinada tecnologia faz com que, por exemplo, o produtor incorpora uma tecnologia, essa tecnologia diminui a quantidade de trabalhadores, de salários que ele paga, e, consequentemente, isso no médio ou no longo prazo aumenta o lucro dele, ele vai se sentir estimulado a produzir mais desse produto, porque, consequentemente, ele está conseguindo oferir uma margem de lucro melhor. Então, consequentemente, ele vai deslocar a curva dele para baixo, vai deslocar a curva dele à direita, e, consequentemente, vai permitir a produção e a oferta de mais produtos que estão com essa nova tecnologia incorporada. Então, a tecnologia, ela, em geral, ela tem a capacidade de aumentar as ofertas de produção, porque, consequentemente, boa parte das tecnologias vem no sentido de justamente reduzir custo, aumentar eficiência, enfim, minimizar perdas, e tudo isso faz com que as empresas possam, portanto, oferir maiores lucros na sua atividade produtiva. E a outra variável, a última variável, é aquela em que considera, por exemplo, mudanças nas condições climáticas. Isso aí a gente poderia principalmente utilizar para as questões ligadas à agricultura. Então, em questões ligadas à agricultura, você tem a situação em que o humor da sua oferta pode depender justamente de você ter um clima favorável, que, portanto, vai favorecer a sua produção, inclusive fazer com que ela, de fato, seja uma produção que lhe traga bons resultados, ou você pode ter um clima desfavorável, que, consequentemente, vai destruir parte da sua oferta, vai prejudicar parte da sua oferta. Então, vamos lá, imagina lá o camarada lá, mais uma vez, que planta café e ele tem um clima favorável, ou seja, se a perspectiva de clima favorável se confirma, ele vai ter uma oferta de produtos maior, portanto, ele desloca a curva dele para baixo e faz com que à direita, e, portanto, faz com que ocorra neste mercado uma maior quantidade ofertada, por exemplo, de café. Agora, se o clima for desfavorável, por exemplo, ele espera a geada e a geada se confirma e destrói parte do café dele, então a oferta dele vai diminuir, portanto a curva vai se deslocar para cima e para a esquerda, e isso vai representar, portanto, uma redução da oferta de produtos, a redução da quantidade de toneladas de café nesse determinado mercado, porque você considerou aí uma mudança climática desfavorável
que prejudica a produção em certa medida. Então, veja, essa é uma variável, a mudança climática, que, consequentemente, afeta os lucros de produtores que possuem atividades, aqui em especial, atividades ligadas à agropecuária, por exemplo. Ok? Então, veja, a curva de oferta do mercado, portanto, nada mais é do que a soma horizontal das curvas de oferta das várias firmas individuais que produzem um determinado bem. Então, se eu tenho lá, como que eu quero saber a curva de oferta de carros numa economia? Então, se eu tiver lá 10 fabricantes, eu vou somar a quantidade de carros que cada fabricante vai produzir e vai colocar no mercado, e aí eu vou encontrar, consequentemente, a oferta total deste mercado. E aí, 3 observações são fundamentais sobre a questão ligada à oferta. Então, veja, variação da oferta versus variação da quantidade ofertada. Essa é uma diferença que precisa ser considerada. O formato da curva de oferta também precisa ser considerado, e o conceito de excedente do produtor também precisa ser considerado como algo importante. Perfeito? Vejamos. A primeira questão que nós precisamos observar aí é que há uma diferença entre uma variação da oferta e uma variação da quantidade ofertada. Na primeira situação, você tem um deslocamento da curva. Então, quando eu tenho uma variação da oferta, eu desloco a curva, portanto, para a esquerda ou para a direita, e eu, consequentemente, eu altero a oferta de produtos deste determinado produtor ou deste determinado mercado. E já a variação da quantidade ofertada nada mais é do que um movimento ao longo da curva, portanto, quando se altera o preço do próprio bem, mantendo-se outras variáveis constantes. Então, essa diferença é fundamental. Uma é um deslocamento e outra é um movimento ao longo da curva que se mantém ali no mesmo espaço geográfico, no mesmo espaço ali geométrico, e, consequentemente, isso faz com que você tenha outros efeitos sobre a oferta deste mercado. Então, essa é uma coisa fundamental. Em relação ao formato da curva de oferta, assim como na curva de demanda, a curva de oferta ela pode ter um formato linear, ela pode ter um formato potencial, ela pode ter um formato exponencial. Isso vai depender dos dados estatísticos, como eles se apresentam. Na maioria dos estudos, a curva de oferta depende mais do preço no período anterior do que do preço no próprio período. Isso vai acontecer porque, muitas vezes, as decisões de alteração de uma determinada produção, elas não ocorrem de forma imediata. Ou seja, a empresa precisa de um determinado tempo para ajustar a sua produção. Então, o carro vale 10 mil, eu produzo aqui 10. Mas eu já produzi os 10, coloco no mercado, e se o preço do produto cair, consequentemente, eu não vou mais produzir 10 no próximo período, eu já vou produzir 8. Ou se o preço aumenta, eu não vou produzir 10, eu vou produzir 15. Então, há um delay há um gapzinho, há um hiato entre o momento em que você toma a decisão e o momento em que, de fato, você concretiza, enfim, as ações deste mercado. Então, as decisões desse mercado. Então, isso é fundamental se considerar isso como uma questão a se compreender, porque as curvas elas podem ter variados formatos. E a terceira questão é o aspecto do conceito de excedente do produtor. Então, assim como a gente viu lá o excedente do consumidor, nós temos também o conceito de excedente do produtor, que aqui, neste caso, é o seguinte, é o ganho em bem-estar pelo fato de o produtor receber no mercado
um preço maior do que aquele mínimo que viabilizaria a sua produção. Então, você estima lá, por exemplo, que o seu preço de venda vai ser 80, mas chega no mercado, ele vai lá para o preço de mercado aí do gráfico para 120, então essa diferença entre 80 e 120 é um excedente do produtor, ou seja, você tinha um mínimo de 80, ou como no gráfico aí, um mínimo de 50, e aí você vendeu a 120, portanto, essa área preenchida, né, achurada, ela vai representar, portanto, o excedente do produtor. E essa é a parte, né, em que o produtor tem um ganho de bem-estar, mesmo sem ele ter previsto essa situação. Ele tinha um mínimo, conseguiu vender a um preço de mercado muito melhor e, consequentemente, isso gera melhores resultados. E aí, depois de ver, portanto, na primeira parte, na segunda parte, as questões ligadas à demanda e agora as questões ligadas à oferta, falta agora a gente cruzar essas duas curvas, a curva de oferta e a curva de demanda, para tentar, dentro da teoria da microeconomia neoclássica, tentar se chegar ao equilíbrio de mercado. Portanto, o preço em uma economia é determinado justamente pela oferta tanto pela oferta como pela demanda. Então, é no equilíbrio de mercado que nós vamos encontrar o preço de equilíbrio desse determinado produto, ao cruzar justamente a quantidade de produtos que os consumidores desejam comprar com a quantidade de produtos que os produtores desejam produzir e, consequentemente, o cruzamento dessas duas curvas é o que vai resultar a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio. Então, esse ponto ele é único porque ele vai mostrar lá o quê? A quantidade que os consumidores desejam comprar, ela vai ser justamente igual à quantidade de produtos que os produtores desejam vender. Então, neste ponto de equilíbrio, onde há o cruzamento entre a curva D e a curva S, né, entre a curva de demanda e a curva de oferta, nós vamos ter aí o preço de equilíbrio, onde, portanto, não há nem excesso, nem escassez de oferta e nem de demanda, com um preço de equilíbrio, onde esse preço será considerado o preço justo dessa quantidade, dentro dessa quantidade de equilíbrio. E, portanto, aí vai existir uma coincidência de desejos no mercado, onde que dentro desta teoria, dentro dessa percepção, é um mercado onde, por exemplo, não há perdas, onde não há produtos sobrando, não há estoque, onde os consumidores estão saciados, eles atingiram, todas as suas necessidades foram atingidas pela oferta. Então, esse é um cenário justamente em que você tem aí o equilíbrio de mercado dentro dessa teoria. E veja, quando você tem lá no plano cartesiano o cruzamento dessas curvas, veja, na parte superior, quando você tem lá uma determinada demanda, né, ser menor que uma determinada oferta, você tem, portanto, o excesso de oferta. E aí essas curvas vão mostrar uma tendência ao nível de equilíbrio, ou seja, se eu tenho muito produto e tenho pouca demanda, o que vai acontecer para que se encontre o equilíbrio? Vai ter que ocorrer uma redução do preço, consequentemente, a demanda vai voltar a demandar mais produtos, até que você chegue novamente a um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Ou na situação inferior aí do gráfico, você pode ter um preço lá, P duas linhas, né, um preço menor que o preço de equilíbrio, consequentemente, como diz a teoria, a demanda vai aumentar, mas a esse preço muito baixo, a oferta vai diminuir. Então, você já aí tem um excesso de demanda. Então, para que a demanda seja atingida, consequentemente, os consumidores têm que estar dispostos a pagar mais, porque pagando mais, os produtores estarão dispostos a produzir mais. E isso levará novamente essa curva ao ponto de equilíbrio que você tem aí o Ezinho
no cruzamento entre a curva D de demanda e a curva S de oferta. Então, veja, essa é uma lei que apresenta um grau de equilíbrio, enfim, 100% de equilíbrio, apresenta um grau de perfeição da economia, ou seja, essa economia ela não tem grandes problemas, porque justamente ela revela uma espécie de perfeição entre o que os demandantes buscam comprar e o que os ofertantes também buscam vender. E aí, veja, há situações em que pode ocorrer, sim, as mudanças no ponto de equilíbrio, como a gente viu, existem variáveis, e essas variáveis podem deslocar a curva de oferta, consequentemente, isso pode também deslocar a curva de demanda, né? Portanto, você tem lá no gráfico maior, aí no gráfico central, você tem a situação que pode ocorrer um deslocamento conjunto da demanda e da oferta. Então, por exemplo, lá, você pode ter um deslocamento da curva de oferta para baixo e para a direita, por exemplo, um avanço tecnológico, faz com que a empresa produza mais a um preço menor, consequentemente, isso faz com que a demanda ela também aumente, porque você agora tem mais produtos a um preço mais barato, o que possibilita, portanto, mais lucro para os produtores e, consequentemente, mais excedente para os demandantes. E aí você tem desloca a oferta e desloca a demanda. Ou você pode ter, no segundo gráfico do lado direito, você pode ter aí um deslocamento somente da curva de oferta, é uma situação que pode ocorrer, ou você pode ter aí, no gráfico mais abaixo, um deslocamento da demanda e a manutenção da mesma curva de oferta. Portanto, você pode ter essas situações em que você desloca o ponto de equilíbrio e, consequentemente, você vai encontrar um ponto de equilíbrio em seguida, né, um equilíbrio adicional ou um novo equilíbrio que vai permitir, portanto, que haja o encontro entre a demanda e a oferta, de maneira, novamente, a você ter um novo equilíbrio, não só na quantidade, mas também no preço considerado ideal, para que não haja nem excesso e nem escassez de oferta e de demanda. Lembrando que essa aula foi baseada, portanto, no livro Economia Micro e Macro, do autor Vasconcelos, na edição de 2006. É isso, muito obrigado.